Olá, mais uma vez boa tarde, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, a Justiça de São Paulo considerou inconstitucional o decreto que proíbe o transporte por moto de aplicativo na capital paulista. A decisão ainda não tem caráter definitivo, pois cabe recurso. Vamos ver. Em decisão liminar, a 8ª Vara da Fazenda Pública considerou que uma lei federal autoriza o serviço na cidade. Com isso, cabe ao município apenas regulamentá-lo, não proibi-lo. Além disso, a Justiça declarou inconstitucional o decreto do prefeito Ricardo Nunes, que proíbe o transporte de passageiros por meio de motos na capital paulista. A decisão não tem caráter definitivo e cabe recurso. A lei federal atribuiu aos municípios o dever de planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano. A medida abre caminho para que empresas como a 99 e Uber possam retomar o serviço de moto por aplicativo na cidade, que estava suspenso desde 27 de janeiro, em razão de uma decisão provisória da 7ª Câmara do Direito Público, do TJSP, em outro processo sobre o tema. Em nota, a 99 comemorou a decisão, dizendo que a decisão reafirma a legalidade do serviço de motoapp e seu impacto ao ajudar na mobilidade das pessoas e gerar renda e trabalho na cidade. A Procuradoria-Geral do município afirmou que recorrerá da decisão tão logo seja notificada formalmente. Ainda existe outra decisão judicial em vigor que suspendeu as atividades de moto por aplicativo em São Paulo. Olha, mais um capítulo nessa polêmica, né? E essa notícia tem causado, como eu disse, muita polêmica na maior cidade do país, em São Paulo. Então, para falar sobre essa recente decisão, nós vamos conversar agora com o advogado Gleibe Prete, ele que vem acompanhando esse caso desde o início. Boa tarde, doutor Gleibe. Grande prazer poder conversar com você novamente aqui nesse espaço. Meu caro amigo Kleber, é uma honra, é minha, e eu fico lisonjeado de compartilhar e aprender conhecimento com todos vocês. Doutor, então eu peço que você comente essa decisão que foi anunciada hoje, por sinal. O que prevaleceu nesse entendimento ao seu ver? E a gente viu aí que a decisão tem caráter liminar, a Prefeitura até já se manifestou e pretende recorrer, apesar dessa decisão. Queria que você comentasse duas coisas. Sua avaliação sobre essa decisão e se mesmo com essa decisão, essa briga ainda promete se arrastar por muito tempo. Por favor. Opa, Kleber, muito boa pergunta e importante a todos que estão nos assistindo, você que está aqui na Rede TV é o lugar certo para que você tenha as informações corretas. Porque eu estou acompanhando desde o início todo esse imbróglio jurídico e eu vejo que muitos sites, infelizmente, eles colocam informações errôneas. Primeira coisa que o nosso internauta, telespectador tem que prestar atenção, direito público é diferente de direito privado. Direito público, o Estado, o município, o país, só pode fazer aquilo que está na lei. É o princípio da legalidade. O direito privado, as pessoas podem fazer tudo o que quiserem, menos aquilo que é proibido. A discussão aqui sobre a liberação ou não de mototáxis na cidade de São Paulo é direito público. Muito bem. Por que a lei foi considerada como inconstitucional? Porque a lei 12.587 de 2012, ela traz o que os municípios podem regulamentar e não proibir a utilização desse tipo de transporte e serviço. Então, por isso que o decreto foi considerado inconstitucional, feito, obviamente, aqui pelo prefeito de São Paulo, haja vista que ele contraria a regra da lei maior. Começamos por aí. 2 pontos. A partir de hoje ou de amanhã, professor, já pode ter mototáxi em São Paulo? Não, porque existe uma ação civil pública, e aqui foi relatada por um grande colega, professor Anderson Jamil, uma ação civil pública na qual se discute a situação se pode utilizar ou não. Uma dica que eu falo e falta, viu, Kleber, é que político, para muitos que estão representando a população, infelizmente, não pode proibir a utilização.
Porém, você pode fazer uma regulamentação extremamente severa, que muitas vezes torna-se quase inviável a utilização dessa forma pelos próprios motociclistas. Então, nós estamos diante dessa situação, desse imbróglio. E como você frisou bem, houve uma liminar, houve uma decisão, entre aspas, considerou como inconstitucional, mas não tem aplicação imediata, porque esse imbróglio ainda vai durar muito tempo e essa novela tem muitos capítulos ainda. Pois é, doutor, como eu ressaltei desde o começo, você acompanha desde o início, é um profundo conhecedor da matéria. Então eu peço, aproveitando a sua presença, que você continue com a gente e acompanhe essa outra reportagem que, de certa forma, é relacionada ao assunto. Olha só, a Justiça determinou a anulação de uma multa de R$1 bilhão contra a Uber e também referente, ela desconhece, diz que desconhece um vínculo trabalhista entre a empresa e os motoristas. Quem vai trazer a informação agora é o Alexandre Cardoso. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo decidiu por unanimidade encerrar o processo do Ministério Público do Trabalho contra a Uber. O processo tentava provar que os motoristas tinham uma relação trabalhista com a empresa de transportes por aplicativo. A Uber não precisará pagar a multa de R$1 bilhão imposta pelo juiz da primeira instância, nem assinar as carteiras de trabalho de todos os motoristas, conforme sentenciada na publicação de 2023. Segundo a relatora do caso, a juíza Patrícia Terezinha de Toledo, os vínculos empregatícios devem ser provados em ações individuais dos trabalhadores e não de forma coletiva, como presume a ação civil pública, uma vez que determinar a assinatura das carteiras de trabalho invalidaria outros tipos de relações trabalhistas, como contratação de pessoas jurídicas. Portanto, no entendimento da relatora, não cabe ao Ministério Público do Trabalho atuar na questão. O voto foi acompanhado pelos demais colegas da 13ª turma do tribunal. Bom, e a gente volta a falar com o doutor Gleibe Prete para comentar também esse assunto. E, doutor, eu separei essa matéria que foi de ontem, porque hoje trabalhar como Uber está cada vez mais comum. Todo mundo conhece alguém que trabalha com carros de aplicativo. Então, eu peço que você explique essa decisão e o caráter dela. É definitivo, não é? Enfim, ela põe um ponto final em uma discussão que vem se arrastando aí praticamente há anos. Ótima observação, Kleber. E vamos deixar uma coisa muito bem clara a todos que estão nos assistindo. E, por favor, mande o link dessa reportagem para todos aqueles que você conhece que trabalham com Uber. Foi uma ação proposta em nome de todos os motoristas do estado de São Paulo. Logo, pessoal, quando houve o seu indeferimento, a decisão ela foi muito bem clara. Ela não disse se teria vínculo ou não. Ela só disse que o tipo de ação utilizada não poderia ser usada para esse tipo de situação. Então, você que é motorista, ou você conhece algum motorista da Uber, você pode falar a ele que ele poderá ingressar com uma ação individual, procurar um colega advogado, entrar com uma ação contra a Uber, provar que houve subordinação, arbitrariedade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física, e, consequentemente, pedir um vínculo contra esta empresa. Ou seja, nós estamos diante de novas formas de relação de trabalho, que é a uberização. O que seria a uberização? Da mesma maneira, outros tantos aplicativos que nós verificamos como de pessoas que fazem entrega na casa de vocês. Essas pessoas têm vínculo com essas empresas? É a mesma história com a Uber. Aí vem aqui, eu posso mover uma ação, professor? Então, individualmente, contra a Uber, vocês podem. Não há problema nenhum nesse sentido em comprovar o vínculo e pedir esse vínculo. Agora, professor, eu preciso ingressar com a ação para conseguir esse vínculo? Isso é imprescindível. Então, não cabe mais o Ministério Público entrar com uma ação geral, mas, nesse específico, cada um poderá sim fazê-lo. E esse vínculo, ele é devido a provados requisitos que precisamente está no artigo 3º da CLT, terá vínculo de emprego. Tá certo, então, o professor Gleibe Prete, realmente, como professor, deu a aula aí em relação a esse assunto. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Você é um grande amigo, desejo a todos aqui uma belíssima tarde. Obrigado, amigo. Grande abraço.
Olha só, a gente muda de assunto agora para fazer aquele giro que a gente faz todos os dias com os nossos repórteres pelo país. E olha só, a gente vai começar, né? A gente falou de transporte por aplicativo aí. E você que pretende viajar nesse feriado, fica um alerta importante. Muito cuidado na hora de pegar a estrada. Isso porque a quantidade de acidentes tem aumentado muito. Vamos conferir aí primeiro com o Felipe Takahashi aqui de São Paulo mesmo. Dirigir pelas estradas brasileiras está cada vez mais perigoso. É o que mostram as estatísticas das principais rodovias do país. No ano passado, a quantidade de acidentes aumentou 200%. O primeiro fator que influencia nesse aumento é a imprudência dos motoristas. Ao todo, foram aplicadas 230 mil multas por excesso de velocidade nas rodovias. No ano passado, um aumento de 150% em relação a 2023. Junto com essa falta de cuidado, também pesa a infraestrutura precária das principais rodovias federais. Segundo a CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, 7 das principais estradas do Brasil têm problemas como buracos e ondulações. E essas pistas com defeitos são responsáveis por mais de 2.500 mortes, sendo a maioria delas na BR-153, que liga Brasília a Belém. Além da chance de acidentes, a qualidade ruim da via influencia também em desgaste nos veículos, problemas mecânicos e aumento no consumo de gasolina. A gente sempre orienta que as pessoas que estão com previsão de viajar façam primeiramente a manutenção dos veículos, né? Façam a regularização dos documentos, observem se a habilitação está ok, se o documento do veículo está legalizado, as condições dos pneus, os equipamentos obrigatórios de forma geral do veículo, certo? E aí depois é responsabilidade do condutor. Então, todo cuidado é pouco na hora de pegar a estrada. Afinal, viajar no feriado deve ser uma via de mão dupla, onde tão bom quanto ir é voltar em segurança. Olha só, a Polícia Civil fez uma reprodução simulada do assassinato da jornalista Vanessa Ricardi. Esse caso chocou o país. A morte aconteceu lá no Mato Grosso do Sul. E é de lá que vai falar agora o repórter Wellington Pael com mais informações. A Polícia Civil aqui de Mato Grosso do Sul fez uma reprodução simulada do caso do feminicídio da jornalista Vanessa Ricardi, de 42 anos, morta pelo ex-noivo Caio Nascimento, de 35 anos, que está preso desde o dia em que o crime aconteceu. Ela foi morta com 3 facadas na região do tórax, na casa onde morava com ele, local onde houve a reconstituição 2 semanas após o assassinato. Bom, as equipes da Polícia Científica e também agentes de diversas delegacias foram até a residência para esse procedimento, incluindo a DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres, com apoio da Garras, a Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros. O local ficou cercado e o entra e sai de agentes foi intenso ao longo de 2 horas, tempo que durou todo esse trabalho. Lembrando que a reprodução simulada acontece quando há divergências entre as versões apresentadas por testemunhas, pela vítima ou pelo acusado. Isso pode acontecer tanto na fase policial quanto na judicial. E o pedido pode vir de autoridades que estejam ligadas às investigações, ao julgamento do caso. Todas as imagens feitas na reprodução serão encaminhadas à perícia e depois juntadas aos autos do processo. Os advogados da família de Vanessa e do acusado participaram da reconstituição, assim como vizinhos. Entre eles, o que viu com mais detalhes o que aconteceu e ajudou a Polícia Militar a arrombar o portão eletrônico para que Vanessa fosse socorrida enquanto era esfaqueada pelo ex-noivo. Ela chegou a ser levada ao hospital, recebeu transfusão de sangue, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 13. O velório foi em Campo Grande, onde morava, e o sepultamento em Três Lagoas, cidade da família dela. O caso de Vanessa ganhou repercussão nacional, especialmente depois que áudios em que ela relata o atendimento recebido na delegacia da mulher foram revelados. Vanessa chegou a denunciar o ex-noivo na noite do dia 11 de fevereiro, depois de escapar de uma situação de cárcere privado. No dia seguinte, ela voltou à delegacia para saber sobre o ex-noivo e também sobre o cumprimento da medida protetiva. Em seguida, ela foi para casa com um amigo quando Caio chegou
chegou ao local e esfaqueou Vanessa. A prisão dele aconteceu no mesmo dia pela Polícia Militar e foi em flagrante. E ainda falando de casos policiais, 2 turistas argentinos foram baleados na Praia da Barra, no Rio de Janeiro, durante uma tentativa de assalto. Eles são torcedores do Racing, lá da Argentina, e vieram para o Brasil para assistir o jogo contra o Botafogo. O repórter Anderson Nascimento é quem vai trazer as informações agora. 2 turistas argentinos, Gabriel Gago, de 41 anos, e Christian Pagani, de 40 anos. Eles foram baleados em uma tentativa de assalto na Praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Eles passaram por cirurgia para a retirada dos projéteis. Ambos foram socorridos em estado grave de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com os relatos, eles estavam com familiares na areia quando um ladrão saiu de uma moto no calçadão, foi até a praia, roubou o cordão de um deles e atirou nos 2. Depois de realizar os disparos, o criminoso fugiu em uma motocicleta. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h10 da tarde para socorrer as 2 vítimas. Um deles foi levado para o Hospital Miguel Couto e o outro para o Hospital Lourenço Jorge. A Delegacia de Atendimento ao Turista está investigando o caso. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde de ambos era considerável estável na manhã desta quinta-feira. Os argentinos vieram ao Rio para assistir a partida contra o Botafogo na final da Recopa Sul-Americana, no estádio Newton Santos. Em nota, o clube argentino, o qual as vítimas são torcedoras, ressaltou a necessidade dos órgãos de segurança do Brasil adotarem medidas para reduzir os riscos desse tipo de situação e manifestou a profunda preocupação. E olha que história impressionante nós vamos mostrar agora. Um homem, ele conseguiu autorização para mudar o número do CPF, mas isso só aconteceu após ele ser vítima de fraudes durante 16 anos. Quem vai trazer as informações de novo é o Alexandre Cardoso. O homem, que não teve o nome divulgado, é morador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e já teve o cartão de crédito clonado, dívidas de PVA em São Paulo e outros inúmeros débitos no SPC e Serasa. Essas fraudes se prolongaram por 16 anos, até que agora ele conseguiu na justiça o direito de alterar o número do documento. Segundo o advogado responsável pelo caso, Jorge Luiz Alvim, as fraudes começaram em 2007, quando seu cliente descobriu que o CPF era usado para abrir contas bancárias e contratar operadoras telefônicas. O juiz federal, Felipe Simões de Freitas, aceitou o pedido e, em novembro de 2024, determinou que o CPF anterior fosse cancelado e um novo fosse emitido. Porém, o CPF ainda não foi alterado. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional informou que não foi notificada oficialmente. A União ainda pode recorrer junto ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região em Uberlândia. Em último caso, o processo pode ser enviado ao STF. Mesmo ainda cabendo recurso, o advogado do homem disse que o seu cliente está aliviado por saber que pode mudar o número do CPF, mesmo tendo o trabalho de ter que tirar todos os documentos de novo, como passaporte, carteira de motorista, conta no banco, registro de veículo e imóvel e muitos outros documentos. Olha, essa história é realmente muito curiosa. Afinal, você que nos assiste, você já tinha ouvido falar de alguém que mudou o número do CPF? Eu nunca ouvi. Então, para contar mais detalhes sobre isso, nós vamos conversar agora com o advogado desse homem, o doutor Jorge Luiz Alvim. Boa tarde, doutor Jorge. Seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Olá, boa tarde. Satisfação poder participar com vocês e levar uma informação muito impactante e importante para aqueles que nos assistem. Correto, doutor. Primeiro, então, eu peço que você conte um pouco para a gente desse enorme transtorno que seu cliente enfrentou durante longos 16 anos, né? Como foram essas fraudes? Bom, tudo começou em meados de 2007, quando ele identificou que haviam fraudes de utilização ilícitas dos dados cadastrais dele. Ao buscar pretender, na verdade, o crédito junto a uma agência financeira,
ele se deparou com algumas inscrições que eram indevidas no rol de colaboradores, SPC, Serasa, e desde então ele começou a ser pedido habitualmente com cobranças que eram indevidas, que não, contratações que não haviam sido realizadas. E dentre essas situações a gente pode destacar carros registrados no CPF no estado de São Paulo, o fornecimento de energia elétrica no estado. Segundo o advogado, tantas ocorrências. Imagina que transtorno enorme, né? E quando surgiu, então, a ideia de mudar o número do CPF? Como foi quando ele te procurou para iniciar esse processo? Em 2018, nós tivemos a recorrência de várias ações pretendendo a nulidade dessas cobranças e vieram descendo essas demandas, pretendendo essas nulidades, quando então chegamos ao esgotamento. Algo em torno de 12 demandas nesse mesmo sentido, e através de uma pesquisa jurisprudencial de normativas da Receita Federal Brasileira, nós chegamos à conclusão de que havia viabilidade e probabilidade desse pedido ser admitido. Além disso, é importante a gente lembrar que nós temos que ter uma certa cautela para esse tipo de intervenção, algo que foi apresentado ao magistrado e acabou sendo acolhida essa pretensão. Palavra muito importante, que é esgotamento, ou seja, ele fez de tudo. Então eu pergunto, esse tipo de mudança, no seu entendimento jurídico, é comum ou são casos raros? Qual o dispositivo da lei que pode permitir essa mudança? Veja, eu entendo como uma situação que deve ser tida com cautela, observada com cautela, porque essa própria necessidade pode acabar desaguando em outras modalidades de fraude. Então é importante destacar que é um caso atípico, é uma excepcionalidade, e algo que a gente buscou foi a retomada da dignidade a esse cliente, no intuito de devolver a ele a possibilidade de buscar créditos junto a entidades e ter uma vida tranquila, pacífica e encerrar essas cobranças que são indevidas. A normativa hoje ela é embasada no entendimento já jurisprudencial, normativas também da própria Receita Federal e outras legislações que nós temos aí no âmbito federal. Tá certo, então, doutor. Nós acabamos de conversar com o doutor Jorge Luiz Alvim. Doutor, muito obrigado pela sua participação, e esse caso talvez aí sirva até como exemplo para outras pessoas que estão enfrentando o mesmo problema. A gente deseja sorte para o seu cliente e para o senhor também. Muito obrigado. Grande abraço. Olha só, vamos mudar de assunto, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, é o Caio Veríssimo. Caio, bem-vindo mais uma vez. E olha só, a gente viu agora há pouco, né, cenas lamentáveis de um assalto que aconteceu lá no Rio de Janeiro, envolvendo torcedores argentinos. Mas dentro de campo a gente espera que a realidade seja outra, né, Caio? Afinal, tem disputa de título hoje. Exatamente, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, a final da Recopa dessa noite promete pegar fogo e quem vencer garante uma taça nova na galeria de troféus. Botafogo e Racing da Argentina entram em campo na noite desta quinta-feira, valendo o título da Recopa Sul-Americana. O glorioso, campeão da última Libertadores, precisa vencer por 3 gols de diferença para ser campeão no tempo normal, já que no primeiro jogo, o Racing venceu pelo placar de 2-0. Se o time brasileiro vencer por 2 gols de diferença, o duelo será decidido nos pênaltis. Já para o Racing, a situação está muito bem encaminhada, e os argentinos podem perder até por 1 gol de diferença, que ainda assim será o campeão. Mas todo cuidado é pouco e os hermanos sabem bem disso. Apesar do Botafogo não estar em um momento favorável, o estádio promete ficar lotado nesta noite e com o apoio da torcida, os brasileiros devem pressionar do primeiro ao último minuto. Enquanto John Textor negocia com Hernan Crespo para ser o novo técnico da equipe, quem estará no comando nesta noite será Cláudio Caçapa. O técnico interino vai ter à disposição o melhor que há em seu elenco e ainda poderá contar com as voltas de Gregory, que
cumpriu suspensão pela expulsão ainda na final da Libertadores, e também Arthur, jogador importante que estava machucado. Nenhuma das equipes jamais venceu a Recopa Sul-Americana, ou seja, o vencedor terá um troféu inédito para colocar na galeria de títulos. A partida vai acontecer no estádio Newton Santos, às 21h30. Olha aí, ainda falando de torneios continentais, né? Ontem, pela Libertadores, o Corinthians venceu, se classificou, mas parece que não convenceu, né, Caio? Isso mesmo, Kleber. Bom, futebol muito abaixo do esperado não convenceu os torcedores e olha só, a nossa reportagem foi às ruas para descobrir a opinião da torcida da Fiel sobre o jogo de ontem. E aí, torcedor, convenceu ou não? Eu tô meio assim, né? Mas vamos tentar, vamos para riba, vamos para cima, né? Você acha que essa contra o Barcelona vai ser mais complicado do que ontem? Eu acho que sim. O time do Barcelona é bem mais melhor do que esse time, né? Porque esse time de ontem foi feio, o time é feio, o time é horrível. Eu não sei como ainda o Corinthians conseguiu fazer aquele golzinho no final ainda, porque ia ficar complicado para nós. Se ele jogar igual jogou ontem, passa nem da primeira fase, tem que melhorar. A expectativa é ser campeão, mas sendo imparcial, dá para chegar até umas quartas de final. Acho que ele só vai ficar até Barcelona, na minha opinião. O corintiano é assim, o corintiano ele sofre pra caramba, não tem jeito, né? E a melhor coisa que tem que ser é corintiano, porque corintiano é que nem paixão de mãe, não se acaba nunca. Bom, é isso aí, Kleber. Eu fico por aqui. Um abraço a você, a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações. Até mais. Olha só, agora eu faço uma pergunta aí para você que nos assiste. Qual é o seu maior medo? Bom, uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha mostra qual é o maior medo dos brasileiros. Vamos ver a resposta. A pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em 2019 apresentou os maiores medos dos brasileiros. 2.074 pessoas de todas as regiões do país foram entrevistadas. E o resultado foi o seguinte: 27% disseram que têm medo de ter câncer, 14% ficar desempregado, 12% teme ser assaltado, 8% tem medo de sofrer um AVC ou derrame, 8% ter a casa destruída por um incêndio e 5% ser atropelado. O maior medo dos brasileiros, o câncer, se justifica porque é uma doença comum. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aqui no Brasil, são cerca de 580 mil casos todos os anos e quase 220 mil mortes. As estatísticas americanas demonstram ainda que a chance de uma pessoa ter câncer ao longo da vida está perto dos 40%. Já o risco de falecer pela doença é de cerca de 20%. Em homens, o prognóstico é pior e os tipos vão desde os menos perigosos, como o de próstata, aos mais agressivos, como o de pâncreas. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.